Acabou o Jornal Jovem Pan, mas a gente continua te mantendo muito bem informado de tudo o que aconteceu de marcante no resto do mundo. E claro que nós vamos debater no programa de hoje a tragédia que terminou com a morte de 5 pessoas a bordo de um pequeno submarino que levava turistas para ver os destroços do Titanic. O que deu errado na viagem, que custou R$1.200.000 para cada passageiro? O desastre vai mudar normas de segurança para os futuros passeios extremos? E se prepare para o El Niño. Cientistas preveem tempestades e secas ainda mais intensas por causa do aquecimento global. E você vai ver também a participação de Lula na cúpula organizada pela França para discutir a economia verde. Como fica o atual governo que fala em preservação, mas não pode esquecer da indústria baseada em carbono? O Jovem Pan Internacional começa agora. Jovem Pan Internacional. O presidente Lula terminou a semana em Paris, onde participou da cúpula organizada pelo governo francês para discutir um novo pacto financeiro global. Na lista de metas propostas por Emmanuel Macron, a chamada economia verde. Ao anunciar a reunião, o presidente da França disse que o mundo precisa de uma economia verde que não deixe ninguém para trás. Neste sentido, o Brasil exerce um papel fundamental em uma aparente nova ordem mundial, na qual a biodiversidade vai ser uma commodity. Países identificados como guardiões dessas reservas terão destaque natural no século XXI. Entretanto, ser a fonte de tais reservas não garante protagonismo entre as potências. A história nos ensina: nem todos os territórios ricos em recursos naturais no passado foram impérios. Tornaram-se grandes aqueles que conseguiram controlar tais riquezas. O atual governo federal brasileiro, eleito em outubro com uma campanha apoiada no discurso de preservação ambiental, tem a oportunidade de fazer valer um patrimônio natural do país. Cabe a Lula saber usar. Isto tem nome na teoria política: soft power. Quando tomei posse dia 1º de janeiro, assumi a responsabilidade que até 2030 teremos desmatamento zero na Amazônia. É um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo ela pertence a toda a humanidade. E por isso faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé. A maior fração da floresta amazônica está no território brasileiro. Agora a vantagem vale muito, em 2 sentidos. Primeiro, pelo fato da área verde ser indispensável para o que resta do equilíbrio climático. E em segundo lugar, pelo capital político. Neutralização do carbono será uma expressão muito repetida por candidatos de perfil liberal nas eleições mundo afora. Quem não tem floresta para chamar de sua, vai buscar auxiliar quem tenha. Não à toa, o Fundo Amazônia, criado em 2008, no segundo mandato de Lula e gerido pelo BNDES, voltou a receber depósitos generosos quando pronunciamentos do Palácio do Planalto retomaram o compromisso com a conservação. Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido já se comprometeram com aportes que irão dobrar o valor disponível do fundo, com pouco mais de R$3 bilhões em caixa desde 2019, quando foi paralisado pela gestão anterior. No entanto, o atual governo federal adota políticas que seguem na direção contrária, como explica o professor de Relações Internacionais da FAAP e estudioso da política externa brasileira, Davi Magalhães. O Lula, na sua formação como identidade dentro do campo da esquerda, essa identidade é fundamentalmente uma identidade de uma velha esquerda, vinculada às lutas trabalhistas e que se forjou dentro da indústria automobilística, diferente das novas esquerdas, com uma nova agenda no campo de direitos humanos, de inclusão de minorias e também de meio ambiente. A esquerda, a qual o Lula faz parte, tem esse lastro histórico com a luta do trabalhador urbano. Para ele, me parece um pouco, não muito natural, a defesa intransigente do meio ambiente. Me parece mais natural
uma concepção antiga das esquerdas, é uma esquerda mais próxima a uma defesa do industrialismo, a defesa de um desenvolvimento nacional, né? É uma esquerda ao mesmo tempo nacionalista, então traz consigo um nacional desenvolvimentismo em que a industrialização, a velha indústria, não a nova indústria, ainda faz parte, né, desse imaginário do Lula. Que natural no século XXI. Entretanto, ser a fonte de tais reservas não garante protagonismo entre as potências. A história nos ensina, nem todos os territórios ricos em recursos naturais, além de afagar uma bancada importante no legislativo. A questão é como equilibrar os pratos de uma balança muito complexa. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos foi à China tentar uma reaproximação entre os dois países. Embora os americanos tenham feito um discurso de paz, foram avisados que é para ficarem longe de Taiwan. O aperto de mão entre o secretário de Estado Antony Blinken e Xi Jinping em Pequim é um importante sinal político, mas longe de representar um gesto de aliança. O chanceler americano conseguiu um espaço na agenda do presidente chinês na tentativa de apaziguar as relações tumultuadas pelas críticas de Trump e agravadas pelas invasões dos balões, que Washington disse ser equipamentos de espionagem. Entre uma coisa e outra, os Estados Unidos ainda restringiram aplicativos chineses em celulares de funcionários do governo e pressionaram para que outros países também deixassem de usar certos equipamentos da gigante Huawei. Isso sem contar diplomatas que tiveram de voltar para Pequim depois de expulsos pela Casa Branca. No final da reunião, Blinken e Xi Jinping fizeram um pronunciamento em que falaram, mas não disseram nada demais. Lado a lado, os dois declararam ter encontrado entendimento em vários pontos específicos, sem citar nenhum dos pontos específicos. O trabalho sujo ficou com o conselheiro do Ministério Chinês das Relações Internacionais. O Wang Yi teve um encontro separado com Antony Blinken e foi categórico. As duas potências devem escolher entre o diálogo e o confronto, a cooperação ou o conflito. Resumidamente, Pequim disse ao governo Biden que não se intrometam na questão envolvendo Taiwan. A ilha exerce um papel fundamental na economia contemporânea, ao fornecer microchips e supercondutores às principais linhas de produção mundo afora. Embora Taiwan insista manter o caráter independente, Pequim já deixou subentendido que a anexação é uma questão de tempo. Joe Biden respondeu à distância. Durante um evento na Califórnia, o presidente americano classificou o colega chinês de ditador ao lembrar do episódio em que objetos voadores vindos da Ásia invadiram o espaço aéreo dos Estados Unidos. Por enquanto, está mantido o convite da Casa Branca para uma visita do chanceler de Xi Jinping a Washington. Mas, se nenhuma data for definida, entendemos o porquê. Quando se fala de Estados Unidos e China, é sempre um assunto muito intrincado. E aí eu conto com a ajuda aqui do meu xará, Marcelo Suano, um dos nossos analistas de internacional, para a gente entender, Suano, que a relação entre Estados Unidos e China é de tapas e beijos, né? A gente viu na reportagem aí as rusgas trocadas por Pequim e Washington, mas vamos aos números de uma balança comercial que só cresce nos últimos 40 anos. Para que todo mundo tenha ideia, esses são números consolidados de 2022, tá? Os Estados Unidos compraram da China algo na casa dos 536 bilhões de dólares. E os chineses fornecem para os americanos, basicamente, computadores, celulares e vestuário. Para uma população aqui nos Estados Unidos de 330 milhões de habitantes, com um perfil de consumo muito grande, imagina o quanto desses produtos não vem da China diariamente para os Estados Unidos. E a recíproca? A recíproca é os Estados Unidos vendem para os chineses algo em torno de 153 bilhões de dólares ano em aviões comerciais, soja, que alimentam muitos chineses e parte do gado na China, e automóveis. Agora, Suano, como é que se mantém essa amizade ou então essa queda de braço entre esses dois países?
Vale, inicialmente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui ao teu lado. Eu vou porque eu estou dizendo, até para pegar uma frase que você usou. Claro. Certamente, uma vez você disse o seguinte, isso é um projeto de país. Deixemos de lado os aspectos ideológicos, deixemos de lado as questões doutrinárias ou de regime, mas realmente os chineses sabem o que querem e sabem para onde querem ir. Quando você olha e vê essa desproporção em termos de exportação e importação que os chineses têm com os Estados Unidos e o crescimento que teve ao longo do tempo, dentro de um projeto de país, tem uma explicação estrutural e tem uma explicação de política pública bem definida. A estrutural diz respeito a, desde o momento que nas relações internacionais aconteceu uma globalização da cadeia produtiva, a interdependência entre os países começou a ser cada vez mais forte, ao ponto de aqueles que têm grande capacidade produtiva e aqueles que têm grande mercado consumidor estabelecerem relações umbilicais, que eles não têm mais como sair. Os Estados Unidos não podem ficar livres disso, até mesmo por toda a quantidade de produtos que eles importam da China. E a exportação, apesar de ser menor, muito menor, diga-se de passagem, é uma exportação significativa. Ninguém substitui 153 bilhões de dólares do nada. Não tem como você fazer isso. Os norte-americanos, eles estão numa dança da qual eles não têm condições de sair, mesmo com o caso de Taiwan. Porque Taiwan, você pode dizer assim, os chineses querem Taiwan por causa da tecnologia chinesa, da tecnologia taiwanesa, não apenas isso. Porque desde a Revolução que eles consideram a ilha como uma província rebelde, eles sempre quiseram. Hoje, eles querem também por toda a tecnologia e tudo aquilo que agrega na economia chinesa. Mas tem um detalhe. Por isso que eu comecei com a tua frase. Isso é um projeto de país. O que significa? Eles sabem da grandeza de Taiwan pela produção de microchips e pela produção tecnológica. Mas eles já estão construindo empresas para dar conta e substituir aquilo que Taiwan produz. Os norte-americanos têm um time que, se eles perderem, a partir daí os chineses vão dizer, não me interessa mais vocês nem Taiwan, porque nós já substituímos. Vamos ver um outro gráfico que eu acho que esse traduz em imagens isso que a gente tem falado, né? Olha a relação comercial entre China e Estados Unidos em 1985, então quando começa a nascer um projeto dessa China que a gente veio a conhecer nos anos 2000 e que vai ser uma China diferente em 2035, 2050, já chego lá. Mas olha a relação comercial, essa faixa vermelha é o déficit, né? É o quanto os chineses são mais fortes comercialmente nessa balança comercial com os americanos. E isso num intervalo de tempo que não é tão grande assim, um pouco mais de uma geração. Vamos colocar aqui números arredondados, 40, 45 anos. Suano, é fato que os chineses vão passar os Estados Unidos como potência econômica do mundo ainda nessa metade de século? Particularmente, pegando os elementos que são apresentados no cenário internacional, e em especial a maneira como a China se comporta na sua política interna e na política internacional, a tendência é de que isso se consolide. E eu vou te dizer por qual razão. Olha que coisa curiosa. Quem era o presidente norte-americano que confrontava essa relação? Era o Trump. Claro. Porque o Trump dizia, nós temos que trazer as empresas de volta para o nosso território para garantir os empregos. Não à toa, o Trump tinha um apoio gigantesco do seu proletariado nos Estados Unidos. A classe trabalhadora que gostava do Trump. O Biden veio. O que o Biden fez? Vamos apostar no multilateralismo, mas nós não podemos brigar com essa realidade, manter na China aquilo que os chineses têm. Então, os chineses, por qual razão? Eles lidam com qualquer cenário nos Estados Unidos, ao invés de nós confrontarmos, nós vamos aproveitar aquilo que é a vantagem norte-americana e vamos atuar nas suas fragilidades. Por isso, estrategicamente, a tendência natural é que os chineses avancem. E olha que coisa curiosa, está todo mundo debatendo se vai ter ou não vai ter 5G, qual é o 5G? Os chineses já estão trabalhando para o 6G. Semana que vem já é segundo semestre de 2023, 2024 tem eleições nos Estados Unidos e, é claro, Trump e o tema China vão voltar à nossa pauta e claro que eu vou contar com o meu xará aqui, Marcelo Suano, para ajudar a gente a entender esse embaralhado conceito de política e economia nos Estados Unidos, na China, no resto do mundo. Suano, muito obrigado pela tua participação. Até uma próxima oportunidade e espero que seja em breve. Favalli, é uma honra estar ao lado daquele que explica e descomplica os acontecimentos internacionais. Muito obrigado pela gentileza. Aprendi com você. Até a próxima. Gente, agora a gente vai falar da grande notícia da semana. O que era para ser uma aventura milionária acabou em tragédia.
3 passageiros pagaram o equivalente a R$1.200.000 cada um para ver de perto os destroços do Titanic. O submarino em que estavam foi esmagado pela pressão da água a mais de 3.000 metros de profundidade. O equipamento perdeu contato cerca de 2 horas depois de entrar na água, domingo passado. Foram 4 dias de buscas. A operação envolveu navios das guardas costeiras dos Estados Unidos e do Canadá, aviões militares dos 2 países e uma equipe francesa de pesquisas marinhas. Aliás, o submarino robô a bordo da embarcação europeia foi fundamental para a localização das vítimas. Quando as autoridades confirmaram a morte dos 3 turistas e dos 2 tripulantes, a explicação se resumiu à implosão catastrófica. Agora, o esforço é tentar recuperar o que restou do submergível para entender as causas do acidente que não tem precedentes. A notícia que atraiu a atenção mundial fez o público questionar uma aparente simplicidade do veículo. A pergunta se torna ainda mais relevante quando pensamos na era em que o turismo chegou às profundezas e ao espaço. Claro que todo mundo acompanhou essa história, a gente ficou em cima disso minuto a minuto. Foi uma semana muito apreensiva e, infelizmente, a notícia foi a pior possível. Mas, lembrando o caso aqui, eu quero mostrar para vocês o que era o Titã. É uma cápsula, um submersível, nem dá para chamar muito bem de submarino e a gente vai entender o porquê daqui a pouco. Embora a cápsula tivesse sido feita de titânio, fibra de carbono, era muito apertada, não resistiu à pressão da água, como a gente já sabe. As pessoas iam assim, sentadas no assoalho e se revezando em algo que era meio que um ponto de observação dos destroços do Titanic e o banheiro, algo tudo aparentemente muito rudimentar. Aqui nessa visão externa a gente consegue entender os propulsores, tudo controlado por um controle remoto, parecendo um joystick. Era uma embarcação pequena, andava a 5 km por hora, um pouco mais. Supostamente teria que ir até uma profundidade de 4 km, onde a pressão marítima é muito grande, pesava 10 toneladas e tinha oxigênio para 5 pessoas ali por um pouco menos de 100 horas. Mas pelo que a gente sabe, esses passageiros nem chegaram a consumir tanto o oxigênio. Isso levou uma enorme operação de resgate e uma peça fundamental foi esse robô aqui, emprestado por uma embarcação de pesquisa submarina da França, o navio Atalante, que com este robô totalmente autônomo e ligado por um cabo, capaz de descer até 8 quilômetros até a fossa oceânica, conseguiu indicar pistas para se achar os destroços. Para que todo mundo relembre, o tamanho da operação de resgate envolveu navios das guardas costeiras dos Estados Unidos e do Canadá, 2 aviões de observação marítima, aviões militares, o próprio Polar Prince, que era o navio que levou a cápsula até o ponto do mergulho, e um sonar capaz de mandar sinais até praticamente 5 quilômetros de profundidade. Foi esse conjunto de pesquisa que achou os destroços a cerca de 500 metros do que restou o Titanic, que está deitado ali no solo do Oceano Atlântico há mais de 100 anos. Agora, para a gente entender os detalhes, tentar descobrir aí com os elementos o que aconteceu, eu me conecto com o comandante da reserva da Marinha Brasileira, Francisco Novellino. Ele que é capitão de mar e guerra, reformado, mantém o blog Mar e Defesa e é um submarinista, entende bastante desses conceitos aí debaixo da água, dentro de um submarino. Comandante, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui conosco. Seus conhecimentos vão ser fundamentais para a gente tentar entender essa tragédia. A minha primeira pergunta, o que a gente sabe até agora é que a cápsula, o submergível, ele foi esmagado. O que me chama a atenção, eu estou falando completamente como um leigo, é o seguinte: aparentemente parecia um brinquedo em tamanho expandido.
era controlado por um controle remoto, parecido de um videogame, e eu não vi nas fotos que são inclusive disponibilizadas pelo fabricante, pela empresa que levava esses turistas, não havia nada mecânico, não havia um comando manual. E eu sei que, por exemplo, na aviação existe o conceito da redundância. Você tem que ter tudo dobrado ali para uma situação de emergência, ter algum mecanismo de salvaguarda. Este talvez tenha sido o principal problema dessa viagem que levou à tragédia. Boa noite, senhor, mais uma vez. Prazer é todo meu estar aqui. Cumprimento também a audiência do programa. Bom, no momento que houve a implosão, deixam de ter importância as questões de redundância de sistemas de propulsão, de tempo de ar para a tripulação, né? E outras questões, até mesmo de iluminação a bordo, geração de energia. O submersível chegou a uma profundidade além daquela que deveria. E aí alguém pode falar assim, mas o Titanic está a 3.800 metros, o submersível Titan, ele pode chegar a 4.000. Mas uma coisa que ocorre com todos os submarinos, sejam militares ou não, é a diferença entre a profundidade de projeto, né, que é de colapso, e a profundidade operacional. Então, vamos considerar que fosse 2 para 1. Para chegar a 4.000, ele tinha que ser projetado para 8.000. Todo submarino, ele trabalha o casco. Isso é importante dizer também. Você mergulha, aquilo sofre uma pressão, o casco sofre uma deformação, então como se fosse uma mola, né? Aquele cilindro de aço, ele é apertado lá embaixo, ele sobe, ele dilata, isso aí durante algum tempo você precisa fazer uma medição de circularidade, um ensaio de ultrassom, para ver se você está tendo ou perda de material devido a outros fatores, corrosão, por exemplo, ou se você alterou a circularidade do casco. Não sei se foi o caso do Titan, mas pode ser que ele já não estivesse mais podendo chegar até o fundo. Mas isso aí é só uma suposição. Comandante, quando veio a notícia de que os passageiros foram literalmente esmagados, houve uma pressão externa que rompeu o casco, né, como o senhor está falando, mesmo de titânio, fibra de carbono, supostamente feito conforme as especificidades apresentadas pelo fabricante, isso acontece de uma maneira gradativa ou existe um ponto de rompimento que é basicamente instantâneo? É um fenômeno físico isso, né? Eu diria que é instantâneo. Porque quando você, conforme eu disse antes, você vai mergulhando, né, o submersível, o submarino, ele vai sofrendo aquela compressão, né? Mas quem está lá dentro, exceto um barulhinho ou outro, você não sente absolutamente nada, sua vida está normal, né? Agora, quando chega na profundidade de colapso, é instantâneo. É instantâneo. É como se pegasse uma latinha, né, toda fechada, você vai chegar lá embaixo, ela vai esmaga. Não, quer dizer, não acredito que isso não aconteceu nada antes, eles nem sofreram, né? Nem sofreram. Foi uma coisa instantânea e foram praticamente pulverizados. Comandante Novellino, muito obrigado pelos esclarecimentos. Infelizmente, a nossa comunicação é para contar os detalhes de uma tragédia, mas espero que na nossa próxima oportunidade haja um desfecho melhor e a gente esteja conversando sobre assuntos mais felizes, vou colocar assim. Obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade, comandante. Eu que agradeço a oportunidade. O El Niño, fenômeno responsável pelo aquecimento do Oceano Pacífico, começou no início do mês e pode trazer consequências catastróficas para o clima. O aquecimento global é uma realidade e não é de hoje. Os reflexos são muitos. Os mais evidentes, secas extremas e tempestades fora de época. Mas a chegada do El Niño pode agravar ainda mais a situação. Este ano,
deve haver novos recordes de temperatura. A previsão é que o fenômeno cause uma série de impactos, que podem ser maiores ou menores, dependendo das mudanças climáticas. Dados preliminares indicam que a visão pessimista é a mais provável. A Organização Meteorológica Mundial estima que o período entre 2023 e 2027 seja o mais quente já registrado na história, tanto pelo efeito do El Niño quanto pelas emissões de gases de efeito estufa. A Austrália, país já vulnerável a incêndios florestais, alertou que o fenômeno deve provocar o aumento de temperaturas no país. Os Estados Unidos não devem sofrer agora no verão, mas sim durante o período do final do outono até o início da primavera. As mudanças climáticas também podem trazer algumas consequências bizarras. No Chile e no Peru, centenas de aves morreram na costa do Oceano Pacífico. Autoridades descartaram gripe aviária como causa para isso e afirmaram que, bem possivelmente, o El Niño seja o responsável. A cena se repetiu no México, onde também fortes secas fizeram com que uma igreja do século XVI, que estava submersa em uma represa, voltasse a ser vista. O continente que registra o ritmo de aquecimento global mais acelerado não é a América, e sim a Europa. A temperatura média por lá já é mais de 2 graus superior à da era pré-industrial. Enquanto isso, o planeta inteiro registrou aumento de cerca de 1 grau Celsius. Com isso, a Europa aquece 2 vezes mais rápido que o resto do mundo. O norte do continente ainda enfrenta uma forte seca. Agricultores não têm água para irrigar o solo, que atinge um tom amarelado incomum para esta época do ano. Na falta de água, a produção de cereais tende a ser 25% menor. E a ameaça de grandes incêndios florestais também é um problema. No país mais populoso do mundo, a Índia, uma onda de calor extremo é responsável pela morte de dezenas de pessoas. Outro exemplo do impacto das mudanças climáticas é o Canadá, que enfrenta a pior temporada de incêndios florestais da história. Milhares de pessoas precisaram deixar as casas em todo o país. E mais de 28 mil hectares já queimaram. A fumaça das chamas chegou até os Estados Unidos, obrigando moradores a usarem máscaras para saírem ao ar livre. As questões climáticas geram diversos protestos pelo mundo. O mais recente foi em Estocolmo, quando espalharam tinta vermelha sobre o vidro que protege uma pintura de Monet. Já no mês passado, manifestantes tingiram de preto a Fontana de Trevi para fazer um alerta de que as inundações que mataram 14 pessoas no país eram uma advertência do futuro tenebroso que espera a humanidade. Como se a lista de notícias ruins já não fosse o suficiente, eu queria conversar com a meteorologista Andréa Ramos, do INMET, para saber o que nos espera entre 2023, 2024, 2025. Andréa, a gente viu agora na reportagem o seguinte: há o risco de diminuição nos plantios, baixa qualidade do ar, calor extremo e tempestades. O que mais que a gente pode esperar? Quer dizer, é daí para pior? Eu já posso começar a construir o meu bunker? Boa noite para a senhora, se isso for possível, né? Boa noite a você também. Olha, de fato, o El Niño, ele é impactante, é a palavra mais adequada para nós compreendermos esse fenômeno climático. Ele ocorre ali naquela faixa do Pacífico Equatorial. Região Norte, ele promove secas, principalmente ali no Amazonas,
oeste, ali também pelo lado, naquela faixa norte que envolve desde o Amazonas, Pará, e vai até a região nordeste também, principalmente na região semiárida. E em relação à região sul, já promove aí muitas chuvas, e são chuvas com essas características que a gente já está acompanhando aí, até porque o El Niño já foi confirmado pelo NOAA no dia 8 de junho, e ele tem uma tendência a começar moderado e seguir até agora no inverno, que começou na quarta-feira, dia 21 de junho, o inverno começou, e aí a partir daí a gente já vai vivenciar com ênfase nessa questão do El Niño. André, obrigado pelas informações, até muito breve. Espero que na nossa próxima conversa as informações sejam um pouco mais esperançosas. Boa noite e bom final de semana. Muito obrigada e também desejo a todos um ótimo final de semana. Bom, este foi o Jovem Pan Internacional de hoje. Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso compromisso, o nosso próximo encontro já está marcado, será sábado que vem, às 9 horas da noite. Em clima de festa junina aqui na redação, eu desejo a vocês um ótimo final de semana e uma semana melhor ainda. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.